Boa tarde, meus amados irmãos e amigos. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede, por estar já chegando à noite, precisamente 17 horas e 10 minutos. Gostaria de trazer uma reflexão da palavra de Deus para o nosso enriquecimento espiritual. Quando nós lemos a palavra e buscamos a Deus, encontramos a maior fonte de riqueza para nossas vidas, né? Encontramos paz. Tanta gente precisa de paz, na palavra de Deus a gente encontra paz. Felicidade, tanta gente procurando felicidade, e Jesus é a nossa felicidade. Procurando divertimento para a carne, que, na verdade, a verdadeira alegria, o gozo do nosso espírito é estar servindo a Deus. Porque a palavra de Deus diz que tudo passa, né? As coisas do mundo e as suas concupiscências, tudo passa. A gente procura cada vez mais nessa vida ganhar, ser grande, ser reconhecido, e não se preocupa com a nossa vida com Deus. Mas hoje eu quero te falar, nessa reflexão, o que é mais importante para nós, é uma vida terrena ou uma vida eterna? A terrena, Jesus disse que passa logo, né? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, em Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 31, diz: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde bendito de meu Pai, possuí a herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando tivemos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando tivemos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, e estando enfermo e na prisão não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou com estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizeste a mim, e irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Bom, meus amados e queridos irmãos, como a palavra de Deus
ela é bem clara em respeito a essa situação que nós estamos vivendo. Estamos vivendo uma época que é uma época muito difícil, uma época em que as pessoas são altamente arrogantes, que as pessoas são altamente egoístas, uma época em que as pessoas só pensam em si e não pensam no próximo. E aqui nessa passagem, Jesus nos dá um alerta, né? Ele nos chama a atenção para nós herdarmos o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele é eterno, viu? Assim como estamos e somos firmados nessa palavra, nós servimos a um Deus poderoso e eterno. E quando nós lemos aqui Mateus, né, já no final, a conclusão de tudo, ele fala que é gravíssimo aquelas pessoas que não amparam pobre, o necessitado, né, a viúva, os órfãos. Quantos hoje estão sendo abandonados pela família? Quando precisa, está sendo desprezado. Na hora mais necessitado, na hora que ele mais necessita, as pessoas viram as costas. Quando você tem bens materiais, quando você tem saúde, quando você está bem de vida, você está rodeado de pessoas para te adular. Você faz uma festa, tem inúmeras pessoas. Mas quando você estiver na pior, estiver mesmo na pior, você só vai estar lá com seu pai e a sua mãe. E quando você estiver morrendo, você não tem mais pai, não tem mais mãe, você só tem um para te socorrer, que é Deus. E é tão importante, Jesus está dizendo que o seu reino, ele é eterno e não passa, mas é um reino de abundância, abundância de amor, abundância de compromisso, abundância de sinceridade. E aí nós vamos ver no versículo de número 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Olha, aqueles que estiverem à direita do Pai. Vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que reino é esse? Eu te pergunto, desde a fundação do mundo. Ora, a palavra de Deus fala que passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. E também a palavra de Deus vai falar que haverá um novo céu e uma nova terra, porque essa terra em que nós estamos habitando, morando, está contaminada. Deus disse para Adão: maldita é a terra por tua causa. Nela vai brotar espinhos e abrolhos, e se você quiser se alimentar para sobreviver, Deus disse para Adão: você tinha que trabalhar, e com o suor do teu rosto, tu ia comer, sobreviver. E aí nós encontramos um reino que Deus tinha trazido ao mundo, que é o paraíso, o jardim do Éden, e disse para Adão, antes dele pecar: crescei, multiplicai, enchei a terra, dominai sobre os animais, dominai sobre os peixes, tudo que se move. Adão, ele tinha esse domínio. Com a queda de Adão, da desobediência ao pecado, ele perdeu o domínio, o direito de dominar sobre a terra. Está entendendo? Por quê?
ele se deixou elevar pelo engano. Quantas pessoas estão sendo ludibriado, enganado nos dias de hoje? Adão olhou para a mulher que ela já tinha comido da árvore, que Deus disse que não comesse, e Eva, olhando para aquele fruto e desejando, veio o tentador e aproveitou o desejo dela, o olhar dela. Está entendendo? E entrou na serpente. E a serpente falou. E a serpente enganou a Eva. Eva chega para Adão, o seu marido, e diz que ele deveria provar como era gostoso aquela fruta. Na verdade, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Quando Deus foi julgar Adão, Eva, a serpente, né? Deus disse para Adão: tu és pó, e por pó tu vai tornar. É tanto que todo mundo que morre vira cinza. Pó, volta para a terra, como Deus disse. E aí, a palavra de Deus vai dizer no 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Assim como estamos e somos. É a palavra de Deus que diz: cansados e sobrecarregados, confessando, eu pequei. Pelo novo nascimento, quando devemos entrar no reino de Deus. Você já observou como é que eu devo fazer para entrar? Eu, você, qualquer ser humano, entrar e ter direito ao reino eterno de Deus? Quando devemos entrar no reino? No dia da salvação, o dia de hoje, quando a gente aceita Jesus, que é um reino eterno, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele entra em nós. O que nos qualifica para o reino? A renovação pelo Espírito Santo. Ter recebido o Senhor em arrependimento e fé. Bom, para nós entrar nesse reino maravilhoso, e Jesus conclui aqui, Mateus 24, capítulo de número 25, com essa afirmação profética: a vida eterna e o castigo eterno. O castigo eterno para aquelas pessoas que não quiseram aceitar o amor de Cristo, que não quiseram aceitar o sacrifício de Jesus, lá na cruz do Calvário, que não receberam, não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. As pessoas procuram, de qualquer maneira, encontrar um meio de se salvar, menos que reconhecer a veracidade da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, eu creio, e ela diz que nenhum outro há salvação, a não ser em Cristo Jesus, que morreu por nós, ressuscitou de entre os mortos e está à direita do Pai, intercedendo por nós. E quando a gente crê e recebe, aí nós vamos ver como entrarmos no reino de Deus, assim como estamos e somos. Aí vamos lá para João, capítulo de número 6, versículo de número 37. João 6, 37. Vamos ver o que é que diz? João 6, 37. Olha o que é que diz João 6, 37. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. A palavra está dizendo: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora.
assim como estamos e somos. Quando nós reconhecemos o nosso erro, o nosso pecado, né? A nossa necessidade de se aproximar de Deus, o Pai é Ele que nos chama. Ninguém escolhe servir a Deus. Ninguém escolhe servir ao Senhor Jesus Cristo. É o Pai. Aí o Espírito Santo de Deus, ele nos convence da justiça, do juízo e do pecado e nos leva ao arrependimento. E o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, de maneira nenhuma foi em vão. E ele vai rejeitar a tua vida. Muito pelo contrário, Jesus vai te perdoar, vai lavar os seus pecados, vai te purificar, te lavar de todo o pecado, de toda a imundícia, toda a depravação, e lança no mar do esquecimento. E agora tu vai fazer parte do reino de Deus, que ele está dizendo aqui, o reino de Deus, quem está no reino de Deus, serve ao próximo. Eu vim para servir, disse Jesus. Jesus lavou os pés do discípulo, e nós somos melhor do que Jesus. Nós queremos ser melhor do que Jesus. Ele se despiu da sua glória e se fez homem como nós. E agora eu quero ser melhor. Eu não me sento perto daquele irmão porque ele é muito pobre, é muito humilde, eu não quero nem chegar perto dele. Estamos desclassificando o ser humano. Aqui Jesus vai comparar essas pessoas arrogantes que desprezam os necessitados, os órfãos, as viúvas, os pobres. Então, ele vai dizer naquele dia, apartai-vos de mim, vai ser lançado no lago de fogo. Está aqui na palavra de Deus. Sai para lá. Está entendendo? Então, ele vai dizer claramente que aqueles que não aceitam o reino de Deus não estão aptos a entrar no reino de Deus. Olha, veja só, cansados e sobrecarregados. Aí nós vamos ver Mateus, capítulo de número 11, versículo 28. Olha o que é que diz Mateus 11, versículo de número 28. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem é que está nos chamando? Jesus, vinde a mim. Você está cansado de sofrer, de ser castigado por esse mundo sagaz, pelo mundo terrível. Você vai numa UPA, não tem remédio, não tem socorro, prestamento de socorro. Você fica horas e horas numa UPA, num posto de saúde, falta tudo. E não é só isso. Maltrato às pessoas, leis injustas. Essas pessoas que vivem nesse contexto aqui, desprezando os pobres, os necessitados, as viúvas, e etc. Aqueles que são gananciosos e só querem para si, e morrem, e não tem condições de gastar nem o que tem, porque tem tanto que morre e deixa aí para confusão, para briga de família. Mas Jesus está dizendo, se você está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Você está cansado de injustiça, você está cansado de ser enganado, vai para Jesus. Você dorme, não sabe se vai acordar, você não tem certeza depois da morte para onde vai. Vem para Jesus. O Espírito Santo de Deus vai te esclarecer. Você vai dormir em paz e acordar em paz, porque a palavra de Deus diz, só tu, Senhor, me faz repousar em segurança.
Só Tu, ó Deus, me faz me levantar em segurança, na paz. Então, se você está cansado, sobrecarregado, venha para Jesus. Ele vai te aliviar. Você vai ter essa alegria do reino de Deus, esse gozo do Espírito Santo, que só tem no reino eterno de Deus. Confessando, eu pequei. Olha o que Lucas está dizendo. Como é que Deus nos aceita quando nós reconhecemos nossos pecados? Vamos lá para Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 21. Vamos lá. Lucas 15, 21. Veja o que diz a palavra do Senhor. 15, 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando nós reconhecemos que somos pecador, de maneira nenhuma o Pai vai nos lançar fora. Mas olha o versículo 22 que diz: Mas o Pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestir-lhe bem, pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Qual a melhor roupa que o Pai nos dá? É a vestidura branca, lavada. Quando o nosso Pai amado celestial, o nosso Deus, olha para os seus filhos que estão no reino e na vontade do Senhor Deus, Ele olha para os seus filhos e não vê mais os pecados. Ele nos deu uma nova veste. Que veste foi essa? O sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Olha o que é que diz mais aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestir-lhe e pondo-lhe um anel. A melhor roupa, um anel, uma aliança. O que é que diz o anel? Uma aliança. Deus fez uma aliança conosco. E Deus não quebra a sua aliança. Nós quebramos, mas Deus não. E olha o que é que ele diz mais: põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Sandálias são essas: lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Você agora não vai andar aleatoriamente, não. Você agora tem como conduzir a sua vida na lâmpada que é a palavra de Deus. Está calçado os pés da preparação do Evangelho da Paz. Está precisando? Venha Jesus, meu amigo. É Ele que pode nos dar a vida eterna, pelo novo nascimento. Então, a gente precisa, para entrar no reino de Deus, ter um novo nascimento, que está lá em João 3:15. E Jesus fala para Nicodemos, né? Nicodemo, necessário vos é nascer de novo para entrar no reino de Deus. Nicodemos, ele não entendeu, não compreendeu, e ele disse: porventura eu vou ter que tornar o ventre de minha mãe nascer de novo? Jesus não estava falando do nascimento físico, carnal, como muitos dizem, que morre e depois volta. Não. A palavra de Deus diz que morreu, depois da morte, segue seu juízo. Enquanto você tem vida, você tem a oportunidade todo dia, todo santo dia, de buscar ao Senhor. Então, a palavra de Deus está nos falando que o nascimento, ele nos dá um homem interior, um novo homem interior. Jesus vem, aquele homem velho, de pensamento mau, perverso, maligno, diabólico, está entendendo? Um coração cheio de maldade. Jesus vem, o Espírito Santo, Pai maravilhoso, habita em nós. E aí nós vamos se encher da palavra de Deus. O reino de Deus, que é maravilhoso, como Jesus disse: se quiseres, comerás o melhor dessa terra. E o melhor da terra não é comida que vai saciar nossa fome carnal,
mas é a comida espiritual. Está entendendo? É esse maná que é a palavra de Deus. Então, você nascer de novo é entregar a tua vida a Cristo. Essa natureza pecaminosa, ela agora não vai ter mais domínio sobre a tua vida, porque o Espírito Santo de Deus vai te moldar de conforme a palavra do Senhor. O que você era antes, praticando todo tipo de pecado, o Espírito Santo de Deus vai agora trabalhar na tua vida. Ele mesmo trabalha, não é homem que vai trabalhar, não é religião. Religião, eles botam dogmas, né? Ele bota modelos, tá entendendo? Coisas de homem, viu? Da natureza humana. Mas o Espírito Santo de Deus é diferente. Ele trabalha no caráter do homem. A religião pode até querer mudar as coisas, a veste, o estilo, isso, aquilo, outro, tá entendendo? Mas o Espírito Santo, ele vai mais profundo. Ele vai moldar tua vida. E quando você começa a ler a palavra e a comer do maná celestial, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele vai te moldar. Assim como o alimento, a carne, o feijão, o arroz, a verdura, o suco, ele vai ser distribuído no teu corpo, tá entendendo? Para revigorar as células, fortalecer teu organismo, né? Assim é o Espírito Santo de Deus. Quando você começa a se alimentar dessa palavra, e a palavra de Deus diz assim, nenhum viciado entrará no reino de Deus, aí o Espírito Santo começa a trabalhar. Qual é o teu vício? Você pode ter qualquer tipo de vício. Não é só uma bebida, uma droga, uma prostituição. Não. Você só pode ter qualquer tipo de vício. A palavra de Deus não classificou qual é o vício. Ela diz que nenhum viciado entra no reino de Deus. E o que é vício? É tudo aquilo que domina a sua pessoa. Você não tem mais domínio sobre ela. Você diz assim, eu não bebo mais, daqui a pouco está bebendo. Você está sendo dominado pela bebida. Eu não fumo mais, daqui a pouco está fumando de novo. Está sendo dominado pelo vício do fumo. E sucessivamente. Então, qualquer vício nos leva à destruição. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente nós somos livres dessa natureza carnal e entramos no reino de Deus. Está entendendo? Nós já entramos, porque o reino de Deus está aqui no meio de nós, a sua palavra. E nós nos reunimos, né? Tem muita gente que apoia os desigrejados. Eu não apoio. Eu sempre acreditei e sempre sou daquele que eu vou dizer que é importante a gente se reunir, é importante a gente ouvir a pregação do Evangelho, é importante a gente ir para aquele lugar que é denominado igreja, que na verdade a igreja somos nós, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nós vamos para um templo aonde foi reservado, consagrado a Deus para nos reunir. Há uma grande diferença, o que é a igreja de Jesus e o templo, tá certo? O templo é uma estrutura física, a igreja de Jesus é uma estrutura espiritual, não é carnal, porque as obras da carne não entram no reino de Deus. Nós nos reunimos, o pastor está pregando, e aquilo que ele está pregando dentro das Sagradas Escrituras, você tem o Espírito Santo de Deus, ele te dá o discernimento. A palavra diz, um fale, os outros julgue. A igreja que está reunida,
para ouvir a palavra de Deus, para orar, para cantar, fazer aquele culto de adoração ao nosso Deus. Aí você vai examinar a pregação do pastor, o texto que ele leu, né? A fala dele, se está dentro da palavra de Deus. Se ele estiver pregando a palavra de Deus, receba, aceite, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é eterna, ela não passa. Então, meu amigo, minha amiga, nessa reflexão de já 30 minutos, eu quero deixar aqui bem claro essa passagem do reino de Deus, que não está muito longe, eu acredito que está muito perto de Jesus voltar e vir buscar a sua igreja. E quando a gente nos reunimos, aí Jesus diz, a minha igreja, que somos nós, templo e morada do Espírito Santo de Deus, está entendendo? Ele vem buscar a sua noiva, lavada, remida, comprada pelo sangue do Cordeiro de Deus. E aí, a gente que entregou nossas vidas a Cristo Jesus, nós somos hoje uma nova criatura. Se você tem algum tipo de vício, fecha os teus olhos que eu quero orar por você agora, para Deus, o Espírito Santo, o nosso Senhor Jesus Cristo, mudar essa história. Senhor, meu Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço por esse momento que aqui estamos fazendo essa transmissão, aonde essa pessoa possa ouvir a tua palavra e receber em nome de Jesus e se alimentar da mesma. Que venha a nós o teu reino, que está entre nós, em cada coração, em cada vida, louvando essa pessoa que está amarrado no vício, essa pessoa que não consegue, já fez de tudo para se libertar desse vício. Entra com a tua providência, libertando dessa escravidão e transformando este coração, mudando essa história, essa família que padece com esta escravidão, meu Deus, seja lá qualquer que seja. Senhor, tem pessoas que é escravizado na comida, na bebida, no dinheiro, na prostituição, na mentira, no engano, no roubo, na droga e tudo que não presta. Entra com providência, porque de nós mesmos não conseguimos nada, mas pela tua grande e infinita graça e misericórdia, o teu amor que nos alcançou, Espírito Santo de Deus, liberta esta vida, transforma esta vida, renova esta vida, põe nele o teu Espírito, aleluia. E essa pessoa que tinha um coração mau, passe a ter um coração maravilhoso, aquele que é trabalhado pelo poder do Espírito Santo, que reconhece os seus erros, reconhece os seus pecados. Assim, Pai, te agradeço por este fim de tarde que chega, de quinta-feira. Eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto, em o nome santo de Jesus Cristo. Faz assim, grande Deus, e nos dá vitória agora e sempre. Eu te louvo no nome de Jesus. Amém e amém. E aqui eu desejo a você, meu amigo, minha amiga, que vai ouvir essa mensagem, uma bênção rica de Deus sobre aquilo que você está precisando. E logo mais estarei trazendo novas lives para o enriquecimento espiritual da nossa vida. É uma palavra simples, é uma palavra só de Jesus. Eu abri esse canal para falar só do plano de Deus no seu Filho amado Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo de Deus. É uma fonte inesgotável de riqueza, aonde a gente só vê por aí afora pessoas se aproveitando, se enriquecendo da simplicidade das pessoas, e a palavra de Deus diz: o meu povo perece por falta de
conhecimento. A única coisa que nós precisamos é conhecer a Deus. Em o nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe. Amém e graças a Deus.